Olá, galerinha da pré-mocidade, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz mais uma vez e hoje nós vamos tratar da temática mediunidade. Eu gostaria de iniciar os estudos de hoje com a nossa prece. Convido a vocês a fecharem os olhos e a elevar o pensamento às esferas superiores da espiritualidade, buscando a imagem do Cristo vivo e luminoso, também a dos benfeitores, para que nos amparem, nos auxiliem e nos ajudem no desenvolvimento dos estudos de hoje. Pedimos a vós, ó Cristo, que nos intua a extrairmos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Em teu nome, mestre, em nome da espiritualidade amiga, a gente pede permissão para dar início a mais um estudo na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, assim, eu queria iniciar a temática problematizando. Muitos de nós, por vezes, sentimos assim do nada aquele aperto no coração, aquela taquicardia, temos pensamentos destrutivos que tentam nos induzir a fazer coisas que a gente jamais faria em sã consciência, não é verdade? Quem já não sentiu isso? Sentimos muitas vezes uma aparente falta de ar quando esse aperto no peito vem. E na grande maioria das vezes, nós não sabemos o que é, de onde vem e o porquê que isso está ocorrendo. Muitas vezes, a gente vai até ao médico, a gente faz uma bateria de exames, tira sangue, eletrocardiograma, e percebe que aquele aperto no peito continua, mas os exames não apontam nada. Então, a gente pode levantar o seguinte questionamento. O que é isso? Se o exame não aponta nada, se não tem nada no corpo físico, de onde pode vir isso? De acordo com o conhecimento da doutrina espírita, a gente pode arriscar a dizer que isso são sintomas de mediunidade. Mas, obviamente, eles precisam ser averiguados, tanto pelos médicos, assim como por um centro espírita sério. Porque se os sintomas não estão no corpo, muito provavelmente eles estão repousados no espírito, né? Que vai colocar isso para fora de alguma maneira, na intenção de que você procure desenvolver a sua mediunidade. Bom, a gente colocou alguns pontos iniciais sobre os sintomas. Agora, o que é realmente a mediunidade? A mediunidade a gente pode dizer que ela é um intercâmbio, a comunicação mesmo entre o plano físico e o plano espiritual, que é o plano encarnado, que é o físico, e o desencarnado, que é o espiritual. Isso é possível porque em ambos os planos há espíritos, muito embora se encontrem assim a níveis vibratórios diferentes. Ou seja, no plano físico, os espíritos encontram-se encarnados, ligados célula por célula num corpo físico, através de processos mentais que vão passar pelo perispírito, que é aquele agente formador do corpo físico, que nós já estudamos bastante lá nas aulinhas de domingo, quando estávamos presencialmente. Vocês se lembram? E assim, e no plano espiritual eles se encontram fora do corpo. Não há essa ligação direta com o corpo físico. Pode haver assim, um processo mental de um desejo, de satisfazer algum desejo, alguma paixão efêmera, alguma paixão passageira. Mas não é esse processo mental que estabelece essa ligação direta mesmo com o corpo físico. Ou seja, eles estão fora do corpo físico. Outro ponto. O que é ser médium? A gente foi buscar essa resposta lá no livro dos médiuns, na segunda parte do capítulo 14, né? Intitulado dos médiuns, esse capítulo. No item 159, Kardec vai dizer para a gente o seguinte: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por quê? Porque todos somos espíritos. Só que agora nós estamos como seres humanos encarnados. Ele coloca homem, mas ali é ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Ninguém criou a mediunidade. A mediunidade é algo natural.
que brota naturalmente do espírito, da inteligência suprema do universo. Ninguém pode se arrogar detentor disso. Se alguém falar isso para você, pula fora. Beleza? Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos, né? Alguns sintomas, vamos assim dizer. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. O que Kardec está querendo dizer aqui é de uma mediunidade ostensiva, que ocorre com os médiuns que já têm a mediunidade muito bem desenvolvida. Eles veem espíritos, eles ouvem espíritos, eles escrevem o que os espíritos ditam para eles, né, através de um trabalho chamado psicografia, eles psicofonam, né, então tem toda essa ostensividade. Por isso que Kardec coloca que todo mundo é mais ou menos médium, porque todo mundo é espírito. Porém, para não haver confusão entre os termos, ele coloca que ser médium é quem tem a mediunidade ostensiva. Beleza? Assim, a gente trouxe um exemplo aqui da Caroline Baudin. Da Julie Baudin, que é uma garota de 14 anos, que foi uma das médiums que participou, junto com a irmã, Caroline Baudin, de 16 anos, da codificação do Espiritismo. As duas irmãs adolescentes, elas psicografaram praticamente o Livro dos Espíritos inteiro, na sua primeira edição, que foi publicada em 18 de abril de 1857. E essa primeira edição ela contava com 501 perguntas e respostas. E essas perguntas e respostas, elas estão nas edições atuais, obviamente. Kardec só acrescentou outras nas outras edições. E elas inicialmente falavam de Deus, do espírito, da matéria, do universo. Traziam essa questão à tona para o homem conseguir se desenvolver um pouco mais sobre si mesmo. Destacamos esse fato por ser duas adolescentes justamente para demonstrar que não há especificamente uma idade certa, uma idade demarcada para que a mediunidade comece a se manifestar no encarnado. E também por ser mediunidade algo inerente ao espírito, como nós estamos dizendo desde o início, né? Porém, com uma condição inteiramente orgânica. Isso vai depender, assim, do corpo físico mesmo do espírito encarnado que se propôs a ser médium ostensivo. Porque, como nós Kardec disse, todo mundo tem um grau mínimo de mediunidade que seja, porque todo mundo é espírito. Porém, tem os espíritos que se desenvolvem mais, né? Então, esses que têm a mediunidade mais desenvolvida, eles precisam de uma organização física compatível com a capacidade mediúnica deles. Tá? Porque se a pessoa não tem os órgãos com uma determinada saúde, com uma saúde boa e tal, isso atrapalha, isso influencia no trabalho mediúnico, no desenvolvimento, né? Isso quer dizer que todo espírito desencarnado ele tem a capacidade de se comunicar, ao passo que todo espírito encarnado não. O desencarnado está no plano espiritual. Ele, por não ter o véu do esquecimento que a gente chama de corpo físico, por estar no plano desencarnado, no plano espiritual, ele tem uma facilidade maior de se comunicar. Porém, quem está no corpo físico, encarnado, já não tem tanta facilidade se não estudar, se não buscar desenvolver, se não trabalhar mesmo para que isso se desenvolva, porque a mediunidade é um processo de desenvolvimento trabalhoso, lento, que precisa muito conhecimento, precisa de alguém orientando, um tratamento específico, enfim, porque senão ela pode trazer alguns escolhos, como Kardec mesmo trata disso no Livro dos Médiuns, certo? Assim, a mediunidade ela vai depender de vários fatores para que aconteça de maneira ostensiva. E aqui nós vamos citar alguma delas. A necessidade de trabalho do espírito que reencarna com a faculdade mediúnica, né? O espírito se predispõe a esse trabalho. A sua programação reencarnatória, que vai guardar relação com o primeiro item. Ele quer se desvencilhar de certas pedras, vamos assim colocar, na sua própria consciência, e aí ele
eu quero reencarnar nessa vida como médium. Tem possibilidade? De acordo com o seu merecimento, aqui você pode descer lá assim e desenvolver a sua mediunidade. A gente vai estar atuando aqui junto com você para que você se desenvolva como médium. Tá? Então é isso, ele vai guardar relação com esse item da necessidade do trabalho. Assim, o merecimento do ponto de vista moral, ou seja, o espírito quer dar um passo maior em seu desenvolvimento e aí ele vai pagar os débitos conscienciais através desse trabalho. Além de tudo, ele precisa merecer, do ponto de vista moral. Ele errou muito numa encarnação passada e aí ele quer resgatar esses débitos, quer pagar essa dívida com a própria consciência através do trabalho da mediunidade. Também é possível. Essas variações com relação à consciência do espírito, elas variam ao infinito. A gente não pode nem mensurar, não pode nem querer catalogar aqui, porque isso varia ao infinito, não temos um número específico. Né? Assim, por fim, as condições orgânicas do corpo projetado e plasmado pelo reencarnante. Como a gente disse há pouco sobre a condição física do médium, certo? Disso, podemos perguntar, todos esses itens se complementam, eles se completam? Se sim, então precisa ainda o corpo ter essas condições físicas para dar passividade aos espíritos comunicantes. Pois o trabalho requer do encarnado dedicação em muitos níveis. E um deles, pessoal, é a doação de fluidos para que as comunicações se estabeleçam. E sendo assim, o encarnado doa as suas energias físicas durante o processo de comunicação. Então, a pessoa que quer desenvolver mediunidade, que ela quer estudar, assim, você muitas vezes estabeleceu esse processo na sua programação reencarnatória. Só que quando você chega aqui, você não se sente obrigado mais. Você não quer mais essa responsabilidade. Só que a mediunidade ela vai cobrar de você, porque é inerente ao espírito. Ela vai forçar você àquela situação que você pediu para que acontecesse. Porque isso é um trabalho para o seu desenvolvimento. E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem a profundidade dessas colocações e tem muito médium que come excessivamente antes de um trabalho mediúnico. É óbvio que isso vai trazer muitos escolhos para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho na mesa mediúnica. Alguns médiums que ingerem bebida alcoólica. Gente, não é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente precisa colocar a mão na consciência e estabelecer. Isso vai ser bom para mim? Eu posso. Eu tenho livre-arbítrio e a liberdade para fazer, mas eu posso. Vai me trazer benefício? Então a doutrina espírita nos ensina a gente a fazer esse raciocínio. Tudo bem? Então precisa dessa condição orgânica. Eu costumo dizer que a mediunidade é uma condição puramente orgânica. Qualquer um encarnado dos 7,5 bilhões de seres humanos encarnados atualmente na Terra, qualquer um que quer desenvolver, pode desenvolver. Não tem problema nenhum. Agora, tem que saber como vai desenvolver, com quem vai desenvolver, se tem um método, se tem uma lógica, se tem um encadeamento. Porque Kardec ele estruturou o livro dos médiuns assim, com muito raciocínio, com muito estudo e com muita dedicação. Eu me lembro agora daquela... Tem até no filme do Chico, que Emmanuel convida o Chico para o trabalho mediúnico. Aí o Chico pergunta, o que eu preciso para servir a Jesus? O Emmanuel pergunta para ele, você precisa de 3 coisas inicialmente. Aí o que é? O Chico pergunta, disciplina, disciplina e disciplina. O Chico tem uma mediunidade ímpar, ostensiva. Para mim, assim, um dos maiores médiums, assim, psicógrafos do Brasil, quiçá do mundo. Porém, precisou educar a mediunidade. Chico estudava, o Chico tinha uma rotina de trabalho na qual ele não fugia do compromisso do plano encarnado, do trabalho dele como eu não lembro a profissão que ele exercia, mas enfim, ele não fugiu às suas tarefas do lar, do trabalho, e também não fugiu do trabalho à mediunidade. É claro que isso é uma condição de um espírito muito superior a nós, mas enfim, mesmo o Chico precisou de disciplina. Então, qualquer um de nós pode desenvolver, gente. Agora a gente não pode ter, assim, achar que, comecei a estudar o livro dos médiuns agora, estou frequentando
ou terça ou sexta lá no Diógenes, no trabalho mediúnico e pronto. Até ano que vem eu já estou médio, já estou sentando na mesa. Não é assim. É um processo que parte do espírito para o encarnado. Ele vem do espírito que você é aí para o corpo físico. Então você pode começar esse processo agora e ele perdurar por 10 anos, por 20 anos, por 80 anos, por 3 vidas, por uma vida, assim bem como ele pode dar aquele estalo em você e amanhã mesmo você já está psicografando. Eu acho que isso é muito raro, mas quem sou eu para dizer que não? Entende? Então é preciso muita disciplina e mudança de hábito. Como nós dissemos, todo espírito que renasce aqui na Terra, com todas as faculdades mediúnicas, apesar de ser muitas vezes notório o caráter mediúnico em determinados seres humanos, é extremamente necessário estudar, né, sobre a mediunidade, a fim de educá-la. Pensa assim, um diamante quando é encontrado, ele precisa ser lapidado. Para que essa lapidação? Para mostrar a beleza do diamante. Um músico que reencarna na Terra já tocando piano com maestria, já com 4, 3, 5 anos de idade, ele precisa, esse espírito que reencarnou nessa condição desse músico, desse maestro, ele precisa educar o seu talento. Mesma coisa ocorre com a mediunidade. É preciso estudar, é preciso a mudança de hábitos, principalmente os deletérios, os hábitos que nos causam problemas de ordem psíquica, o alcoolismo, o excesso de alimentação, as palavras que tanto ferem como faca. Então a gente precisa mudar mesmo o nosso comportamento se a gente quiser trabalhar como médium. O espiritismo não obriga ninguém a nada. Você pode seguir a sua vida normal. Ah, Luiz, eu não quero desenvolver minha mediunidade, eu sinto tudo isso, eu já sei que não é do corpo físico, mas eu não quero. Tudo bem, só que você vai ter que conviver com isso, porque foi você, espírito, que pediu. A gente muitos de nós às vezes implora, tanto para reencarnar, como para desenvolver a mediunidade, porque isso é um trabalho. Gente, a mediunidade não é um trabalho que assim, ela vai favorecer o desencarnado, não, e aquele encarnado com que o desencarnado tem relação. O que eu estou querendo dizer? O médium psicografa uma carta do desencarnado para o encarnado. Melhorou a vida daqueles dois, mas isso não é exemplo para ninguém a não ser para o médium. Nós podemos tirar muito disso, muito desse aprendizado e levar para a nossa vida, com toda certeza. Mas a mediunidade, ela deve ser explorada porque é para mudar a vida do médium. O médium é o primeiro beneficiado. Não adianta nada você sentar numa mesa mediúnica, psicografar, participar de uma sessão mediúnica linda, onde todo mundo resolve os problemas dos desencarnados com os encarnados. Você mal pisa fora do centro espírita, você já vem pensamentos destrutivos, já vem pensamento de vingança, você já está pensando no churrasco, na cerveja, no refrigerante, tudo em excesso. É você, o médium, o primeiro que precisa dessas mudanças. Torno a dizer, o espiritismo não obriga ninguém a fazer nada. Mas assim, a educação da mediunidade, ela traz sim felicidade pra gente. Porque nós vamos saber educar todos esses sintomas que ocorrem com a gente. Porque ocorre a aproximação de irmãos desencarnados pedindo ajuda, pedindo amparo. E muitas vezes essa taquicardia, essa falta de ar que nós sentimos, essa dor no peito, que não tem remédio que cure, que exame nenhum aponta, muitas vezes é a aproximação de um irmão pedindo ajuda. Ele percebe em você nuances dessa mediunidade e quer estabelecer a comunicação. E aí você joga fora a oportunidade de trabalho. Fora da caridade não há salvação. Então guardemos isso em mente. A mediunidade é um lindo trabalho, mas observe-a primeiro. Ela serve para mudar você. É o médium que precisa mudar. Estabelecer mudança de hábitos, estabelecer uma rotina que vá trazer conhecimento, estudo, dedicação e amparo. Aqui, agora eu encerro o estudo de hoje, dessa manhã, desejando a vocês um bom domingo e se sentir algum desses sintomas, se alguém de vocês estiverem sentindo tudo isso nesses momentos de pandemia, de isolamento físico, tá pessoal? Tirem a questão do isolamento social. Nós não estamos isolados socialmente. O meio social ele pode ocorrer
através desse vídeo, através de uma chamada de vídeo no WhatsApp, de uma mensagem. Nós estamos isolados fisicamente, mas para nós que somos espíritas, a gente sabe que pode estabelecer um processo mental. Você pode elevar o seu pensamento às esferas superiores e fazer uma prece pelo seu amigo, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, vizinhos, pela humanidade, pelos cientistas. Então, é isolamento físico, tá? Não é isolamento social. Vamos guardar isso. E se a gente sentir algum desses sintomas e procurou o médico não achou nada, procure o centro espírita. Eu tenho certeza que muitas das respostas estão contidas em Kardec. E um centro espírita sério, ele vai trabalhar com seriedade, disciplina a sua mediunidade. Vai saber te orientar e para extrair toda essa potencialidade mediúnica que está dentro de todos nós. Tudo bem? Então, um bom domingo a todos, uma ótima, excelente semana. Convido a todos para a gente fazer a nossa prece final. Jesus, a Ti elevamos o pensamento para agradecer pelos estudos dessa manhã de domingo, agradecer a intuição dos benfeitores que estiveram com certeza presentes aqui, nos intuindo, nos ajudando a guardar os ensinamentos e mais ainda, que nos ajude agora a praticá-los. Eu costumo sempre dizer, usar da frase da Madre Teresa, que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, tomemos os ensinamentos do professor Hippolyte na pessoa de Allan Kardec, que trouxe para a gente, há quase 200 anos atrás, um cabedal enorme de conhecimentos sobre o verdadeiro ser que nós somos. Utilizemos desse conhecimento para a nossa transformação moral. E as mudanças ocorrerão no mundo tão somente pela nossa transformação. Não está fora, não está no outro, não está na natureza física, não está na natureza espiritual. Está em nós, está dentro de nós as respostas que nós precisamos. Que os estudos de hoje calem fundo na nossa consciência e que sejamos capazes de praticá-los, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Galera, um grande beijo. Boa semana para todos. Tchau, até mais.